Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie hoje e sempre. E nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no livro segundo, no capítulo 7, o retorno à vida corporal. Estamos aqui com o livro nas mãos, né? Os irmãos vão desculpar a dificuldade da leitura hoje, porque eu não sei onde coloquei os óculos, mas nós vamos aqui nos esforçar na leitura. E quando a gente fala aqui desse retorno à vida corporal, nós estamos falando da reencarnação. O assunto é a reencarnação. E hoje, no item 7, nós temos o assunto simpatias e antipatias. Então, quando nós reencarnamos, retornamos a essa vida corporal, quando o espírito se vê novamente vestindo um corpo material para mais uma experiência no mundo material, nesse corpo físico, ele vai ter nesses relacionamentos as antipatias e as simpatias. E o estudo dessa noite é sobre esse assunto, que é muito interessante. Mas antes do estudo, nós vamos fazer a nossa oração com muito amor e muita gratidão em nossos corações por estarmos diante desta doutrina que nos traz tantos esclarecimentos, tantos conhecimentos, que vão sempre nos levando a conhecermos a nós mesmos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Conhecimento que vai burilando a nossa alma, nos trazendo tantas transformações, sobretudo dos sentimentos, essa transformação moral. E por isso, amado Mestre Jesus, lhe rogamos por esse estudo de hoje, que possa nos trazer esclarecimentos, que estejamos intuídos pelos teus benfeitores espirituais e que este conhecimento nos auxilie na nossa melhoria como seres humanos. E lhe rogamos, Mestre, que derrame sobre todos nós as bênçãos do teu amor e da tua paz. Permaneça conosco, nos iluminando, nos auxiliando. Assim seja. E antes de nós lermos, a questão de número 386, vamos só lembrar o que vem a ser as antipatias, as simpatias. Quando nós vamos dizer, das simpatias, é aquela afinidade moral, uma similitude, vamos dizer assim, no sentir e no pensar. Então, quando a gente fala de simpatia, nós estamos falando muito desse sentimento que vai nos aproximar naturalmente das pessoas. Então, nós vamos tendo afinidades e nessas afinidades nós criamos esses laços de simpatia, essas relações que de uma forma muito espontânea nos faz sentir atraídos uns pelos outros. Já quando a gente fala da antipatia, aqui já é um sentimento de aversão, mas também é uma aversão espontânea, é uma aversão quase que irracional, instintiva, porque quando alguém nos desaponta, quando alguém tem ações que nós muitas vezes não coadunamos e até achamos, aquelas atitudes muitas vezes erradas, nós julgamos, então às vezes vem essa aversão, vem essa antipatia, mas que foi criada por algo.
Aqui nessas simpatias e antipatias que Allan Kardec vai questionar nos nossos relacionamentos, ele está falando muito mais dessa antipatia gratuita. A gente nem conhece bem aquela pessoa e a gente costuma dizer o quê? Ah, meu santo não bateu com o do fulano. Você pensa, né? Fala santo, né? Mas é essa relação que Allan Kardec, então, vai abordar com os espíritos superiores. Então, é um assunto bem interessante. Então, nós estamos falando aqui de simpatias, antipatias, esse sentir de uma forma muito espontânea. E na questão de número 386, Kardec vai perguntar: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Então, essa é uma pergunta que ela é muito interessante e que nós muitas vezes nos fazemos. A gente fala, às vezes com um amigo, isso é de existências passadas, né? A gente gosta tanto de alguém que a gente fala, nossa amizade foi construída ao longo das existências. Então, Kardec pergunta, será que nós vamos ter condições de reconhecer naquela pessoa que nós temos muita simpatia, se essa relação é de uma outra existência, no caso, né, de uma existência passada? E os espíritos vão nos dizer, reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E, frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. Deixa eu segurar aqui. Então, o que Kardec está falando para nós? Quando a gente fala reconhecer, no sentido de lembrar de uma forma muito clara esse nosso relacionamento com alguém, não. Por quê? Porque tem aqui o véu do esquecimento. Agora, sentir essa simpatia, essa atração, nós vamos perceber que pode sim ser essas ligações construídas em existências passadas. E é o que os espíritos vão até falar que de uma forma generalizada, não são todas, né? Mas que não tem outra causa essas ligações tão fortes. Então, quando a gente pensa ali no âmbito familiar, né, nós temos pessoas que nós somos muito ligadas, temos um sentimento muito forte. Intimamente, nós pressentimos, vamos dizer assim, que nós construímos essas ligações em existências passadas. Da mesma forma, quando temos uma antipatia gratuita, o nosso pensamento nos leva a um questionamento no sentido de que ou fizemos algo para essa pessoa ou essa pessoa nos fez algo. Então, de uma forma muito natural, vamos dizer assim, a gente sabe que pode ter essas causas. Mas reconhecer com exatidão, olhar para a pessoa e falar, nossa, que beleza, as nossas 4 últimas encarnações. Na 4ª fizemos isso, na 3ª aquilo, isso não. Né? Nós sabemos que o véu do esquecimento é uma proteção para o espírito que encarna. Quando a gente fala véu do esquecimento, é que toda essa memória, muitas vezes, ela vai ficar embotada, vai ficar ali guardada. O que a ciência fala muito desse subconsciente. Nós temos ali uma impressão, mas de forma clara não. E os espíritos superiores vão continuar. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de 2 espíritos que se buscam através da multidão. Olha que bonito, né? Então, por que nós vamos nos buscando, construindo as relações? E nós que estamos encarnados, nós vamos constatar muitas vezes que buscamos de uma forma natural, criamos ali
um vínculo, um círculo de amizade, seja dentro da família, fora da família. E muitas vezes a gente sente essa afinidade. Tanto é que quando nós não temos mais essa afinidade, naturalmente o que acontece? Um afastamento. Porque não estamos mais vibrando, vamos dizer assim, numa mesma sintonia. E quando a gente fala em sintonia, vibração, é interessante que há um exemplo, né, da física, em que se nós colocarmos uma bola de metal, né, vamos chamar uma bolinha A de metal, junto com uma bolinha B de metal, são, vamos dizer assim, dois elementos, né, ali, dois corpos que têm afinidade. Por quê? Porque são, né, do mesmo material, metal. E o que acontece? Se nós vamos passar ali uma corrente elétrica, se essa bolinha A está eletrizada, encostando a bolinha B, o que vai acontecer? Cria-se essa corrente elétrica em torno das duas. Por quê? Porque são materiais, são objetos afins, existe afinidade, sintonia. Então, quando nós, né, nos colocamos no lugar dessa bolinha, é quando nós temos essa simpatia, vamos criando esses laços simpáticos. Se nós pegarmos esse mesmo exemplo e trocarmos a bolinha B por uma bolinha de madeira, o que vai acontecer? Mesmo a bolinha A estando eletrizada, se nós colocarmos a bolinha B de madeira, essa corrente elétrica não passa para a bolinha B. Por quê? Porque não tem essa afinidade. Então, aqui a gente pode, no exemplo, entender o quê? Não tem afinidade, não tem sintonia. Então, não tem a simpatia. São antipáticas. Não vão o quê? Não vão comungar de um relacionamento. Só para a gente ir entendendo. Então, Kardec vai perguntar muitas coisas e a gente vai, ao longo do estudo, tendo muito claro os nossos relacionamentos, né? Lembrando que na nossa família, quando nós temos esses espíritos antipáticos, o principal é entendermos que estamos reunidos para destruir a antipatia e criar a simpatia. Então, se são, né, espíritos de existências passadas que nos prejudicaram ou que nós prejudicamos, a utilidade de estarmos juntos é o perdão, é criar esse vínculo de amor. Já na questão 386, a linha A, Kardec, então, vai fazer uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Quando fala desse esquecimento do passado, esse véu do esquecimento, quantos de nós fica muitas vezes remoendo? Mas por que esquecer, né? Por que esse véu do esquecimento é uma proteção? Nós sabemos que se recordássemos certas situações, nós não agiríamos de uma forma livre. Ou nós até fugiríamos de alguém que nos tivesse prejudicado muito, ou, no contrário, se formos nós que prejudicamos, nós faríamos tudo para aquela pessoa nos perdoar. Então, não agiríamos o quê? Sem intenção. Kardec, então, questiona, não seria agradável para eles se reconhecerem? Para eles quem? Não seria agradável para esses espíritos que são afins, que são simpáticos, se reconhecerem no sentido de lembrarem essas existências anteriores? E os espíritos superiores vão dizer, nem sempre. Então, nem sempre, né, nós já acabamos de falar, vai ser o quê? Vai ser bom e vai ter utilidade. Porque se fosse, Deus não nos submeteria a esse véu do esquecimento. E esse véu do esquecimento, ele está muito atrelado à condição evolutiva que nós nos encontramos. Então, à medida que o espírito evolui na intelectualidade, fica, né, ali repleto de conhecimento, de sabedoria e, sobretudo, na moralidade, nos sentimentos virtuosos,
esse véu do esquecimento também, a cada encarnação, ele pode ir o quê? Ir se diluindo, vamos dizer assim. Então, em outros mundos mais evoluídos, a gente já não terá tão, vamos dizer assim, né, escondidinho no subconsciente o nosso passado. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Então seria muito difícil essas lembranças, essas recordações, às vezes estarmos diante de um assassino, conviver com aquele que às vezes nos fez padecer sofrimentos terríveis e que nós estamos aqui agora, hoje, reunidos para quê? Para criar um laço de afinidade. Então, ter esse conhecimento muito vivo na nossa mente nos atrapalharia. A gente costuma muito também dar esse exemplo, como que a providência divina, ela tem essa sabedoria imensa, né? Uma sabedoria perfeita. Quando nós temos ali os nossos filhos, vamos dar o exemplo, né, de uma mãe. Quando essa mãe passa ali a gerar esse ser no seu ventre, que já vai criando esse vínculo, esse amor, quando esse bebezinho tão necessitado dela começa ali, nasce, começa a se desenvolver, crescer, e esta mãe vai o que? Vai se apaixonando, vai tendo um laço muito profundo de amor a essa criança, a esse jovem, a esse adulto. Então, nessa existência, essa mãe ama esse filho. E aí vamos supor que ela desencarne. E aí vai retomar as suas lembranças. E vai perceber que em alguma existência passada, aquele filho tão amado cometeu um crime hediondo. O que vai acontecer? Se o amor estiver consolidado, não interessa o que os nossos filhos fizeram, nós já o amamos. Olha que interessante, o amor cobre a multidão de pecados e vice-versa também. Então, quando tem essa utilidade, o véu do esquecimento, é porque ele é muito mais, vamos dizer, piedoso, misericordioso e nos deixa com essa liberdade de agir. Do contrário, nós teríamos, né, muita dificuldade, seríamos muito cerceados. E eles vão continuar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Então, quando retornarmos ao plano espiritual de onde viemos, ali nós vamos tendo, claro, né? Depois dessa perturbação da consciência de nós mesmos, nós também vamos tendo esse reconhecimento das existências anteriores. Nós temos, né, essa memória. E é interessante que, às vezes, o espírito ele não se recordará de tudo. Às vezes, alguns problemas mais difíceis ele vai relembrar quando tiver condições de solucionar. Arrependimento, expiação, reparação. Então, a gente percebe um cuidado muito grande de Deus, Pai, para com cada um dos seus filhos. Na questão de número 387, Allan Kardec pergunta: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Então, todas essas pessoas que nós amamos, né, os familiares, os amigos, que nós temos esse laço de carinho tão profundo, nós podemos dizer que todos eles nós já convivemos em existências passadas? Será que nenhum desses a gente poderia estar conhecendo hoje, aqui e agora? Então, todos eles fazem parte destas existências passadas? E os espíritos superiores são bem claros. Não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Então, a gente tem que entender essa resposta que é importante. Quando a gente falou ali, né, das bolinhas, dessa afinidade, sintonia, o que a gente pode entender? Que, por exemplo, nós que comungamos
desse amor tão grande à doutrina espírita, dessa gratidão enorme ao Cristo Jesus, que aqui vem nos trazer esse conhecimento da verdade, das leis divinas, que na realidade nos chama a essa nossa transformação evolutiva, a essa transformação moral, quando nós encontramos outras pessoas que também comungam como nós, esse é só um exemplo. E aí a gente vai falar, né, comungam verdadeiramente. Então nós temos um vínculo, uma ligação. E às vezes vamos estreitando laços através dessas afinidades de gosto. Quando nós gostamos de, muitas vezes, servir ao próximo, trabalhos de caridade que as casas espíritas têm. Então nós vamos formando esses grupos através dessas afinidades. Então nós sabemos que muitos nós já tivemos contato, já tivemos convivência em existências passadas, mas não quer dizer que tivemos com todos. Então, muitos ali nós podemos estar conhecendo pela primeira vez. E já temos simpatia. Por quê? Porque essa simpatia é essa afinidade moral, essa afinidade de sentimentos. Na questão 388, está parecendo 86, mas a gente já leu, né? Na questão de número 388, Kardec questiona: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Então, às vezes, quando, né, principalmente as histórias de amor, aqui, né, no sentido do conjugal, muitas histórias são interessantes por quê? Porque geralmente começam, né, com esse acaso, de repente se conhecem e criam um vínculo tão forte. E Kardec está questionando se essas relações não são o quê? Esse resultado, não seriam o efeito de uma relação simpática, mas que não seriam atribuídos ao acaso. Ou será que nós podemos atribuir ao acaso, né? E essa pergunta, a resposta dos espíritos superiores, ela é muito profunda. Há entre os seres pensantes, ou seja, nós encarnados, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, aqui ele nos dá a chave para o entendimento no magnetismo. Então, o que a gente pode entender? Que nós temos, sim, programações reencarnatórias, que nós vamos conhecer no sentido, né, desses relacionamentos, aquelas pessoas que nós, muitas vezes, pedimos para ter essa convivência, seja como provação, seja como expiação, seja para nos auxiliar durante a nossa jornada na existência material. E o que ele nos diz, eles, né, os espíritos superiores, quando eles nos falam que o magnetismo é a bússola dessa ciência, hoje nós já podemos entender, e até a ciência clássica, quando vai falando, né, dessa matéria, que já se descobre que matéria é energia, então quanto mais condensada a energia, então nós teríamos a matéria mais bruta. Quanto menos condensada essa energia, aí nós teríamos a matéria fluida, o próprio ar, que é a matéria, e assim por diante. Hoje já se fala nessa energia no sentido de vibração. E o magnetismo nos fala nessas vibrações, que tudo no universo obedece a essas vibrações. E é interessante que quando o espírito está encarnado, ele possui a vestimenta física, o corpo físico. Então, o que nós podemos entender? Que nesse instante em que nós estamos aqui encarnados, tudo que nós sentimos,
tudo que nós pensamos, o nosso espírito, ele irradia. E como ele está na matéria, temporariamente, quando a gente fala dessa irradiação, por exemplo, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, daquilo que nós emitimos pelo pensamento, através desse perispírito que liga o espírito ao corpo físico, a gente tem o que muitos chamam de aura. Ou seja, é como se a nossa volta, Kardec fala isso, é como se a gente estivesse constantemente exalando vapores, né? Nós não vemos, mas nós estamos criando um campo magnético ao nosso derredor. Todos nós encarnados temos esse campo magnético, essa irradiação daquilo que estamos sentindo, vibrando. E por isso, muitas vezes, nós entramos em contato com esse campo magnético uns dos outros e ali o que acontece? Nós ou temos, né, uma simpatia ou uma antipatia. E mesmo pessoas que nós temos simpatia, quando vibram, vamos dizer assim, estão com raiva, nós já nem chegamos perto. Por quê? Porque não precisa expressar com palavras. Ao olharmos, vamos dizer assim, nós já sentimos essas vibrações. Então, quando a gente pensa nesses encontros, esses espíritos, né, quando a gente fala estão se buscando, antipatia, simpatia, afinidade, nós irradiamos o que na verdade nós somos. Quando Jesus fala que não é o exterior, mas sim o que sai, né, não é o que entra pela boca, mas o que sai, que vem do coração, ele está dizendo isso. Aquilo que nós somos, nós vamos irradiando naturalmente. Por isso que a gente fala, às vezes uma pessoa nos engana, mas não consegue nos enganar muito tempo. E nós também não conseguimos enganar muito tempo. Por quê? Porque o que nós somos, nós vamos fazer representar, né? Nós vamos irradiar aquilo que somos. Então, nos nossos olhares, os nossos sorrisos, a nossa maneira de ser, nós demonstramos o que somos intimamente. E nesse irradiar do nosso íntimo, o que é interessante? Que quando nós vamos tendo conhecimento, nós vamos também o quê? Nos transformando, melhorando os nossos sentimentos, elevando os nossos pensamentos. E essa irradiação, por isso que a gente fala que constantemente a gente está modificando esse perispírito. Porque quanto mais elevado é o pensamento, é o sentir, mais leve é esse perispírito. Porque são essas vibrações densas, pesadas, muito relacionadas às nossas inferioridades. E essas vibrações mais altas, mais leves, direcionada ao sentimento do amor, do amai-vos. Na 389, Allan Kardec questiona: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Então, a gente não conhece a pessoa chega e a gente fala, nossa, não gostei da pessoa. A gente pode até comentar, falar, nossa, senti uma coisa tão ruim com a pessoa, não gostei, não. E a outra pode falar, mas por quê? O que ele te fez? Nada. Ele nem se dirigiu a nós. Às vezes, nem o olhar dele fixou no nosso. E a gente já sentiu essa repulsa, que é a explicação anterior. Por quê? Porque quando entramos em contato com essa irradiação do que somos, há aqui uma detecção que nós não estamos o quê? Em sintonia, não vibramos numa mesma faixa, não temos os mesmos pensamentos, os mesmos interesses, podemos até ter alguns próximos, mas há algo naquele nosso irmão que nos causa essa repulsa naturalmente, instintivamente. Por quê? Porque não aconteceu nada. E aí na 390, Kardec pergunta: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má?
Vamos ser sinceros, quando a gente, né, passa por essas situações, o que a gente pensa naquele momento? Que aquela pessoa, aquela outra pessoa não deve ser uma pessoa boa não é boa coisa não, senti uma coisa ruim quando eu vi. A gente nunca pensa que às vezes essa diferença de sintonia pode ser que o outro está bem mais elevado do que nós, né? Mas, vamos aqui, essa antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Será que a pessoa é má, é ruim? E aqui os espíritos superiores nos dizem, 2 espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. Então a gente não pode ficar o quê? Com essa ligação, com essa imagem, não gosto do fulano, por quê? Porque ele é ruim e eu sou boa. Não, porque ele é muito bom, muito elevado, nossa, eu sou muito inferior. Não. Nós não somos simpáticos por quê? Porque muitas vezes não coadunamos dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos, nossas realidades são muito distantes e existe naturalmente algo ali que não vai o quê? Haver essa ligação. Aí eles vão continuar, que é muito interessante a continuação dessa resposta. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Aliás, o que nós vivenciamos hoje, principalmente no campo da política, né, com tantas colocações fanáticas, errôneas, falsas, a gente vê uma polarização, a gente vê muito nítido que é essa antipatia. Quantas pessoas eram até amigas e se separaram e criou-se essa antipatia tão arraigada, por quê? Porque são modos de pensar diferentes. Aqui, quando a gente fala dessa natural, é a mesma coisa. Então, são modos de gostar, de sentir, de pensar, são espíritos que vibram em faixas diferentes. Não quer dizer o quê? Que tem ali um bom e um ruim, ou que os dois sejam ruins. Só pensam diferentes. Mas, isso aqui que é interessante, à medida que estes se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Então, não quer dizer que a gente é mau, mas se a gente fosse bom, se a gente fosse mais elevado moralmente, essa antipatia desapareceria. Por quê? Isso é que é interessante a gente entender. Porque quanto mais evoluídos, quanto mais esse sentimento de servir e de amar for florescendo dentro de nós, a gente não tem muito assim aquele olhar para o outro no sentido do que ele pensa, da sua condição evolutiva, do que ele erra, do que ele faz. É esse amor que acolhe, é esse amor que se doa sem esperar nada em troca. Então, à medida que nós vamos evoluindo, galgando esses degraus que estão ali nas bem-aventuranças, os degraus das virtudes, tudo isso se apaga e fica cada vez mais latente, patente em nós, essa marca divina do amor. Sermos chamados seus filhos, vermos ao Pai, sermos a imagem e semelhança do próprio amor. Então, quando a gente pensa em Jesus, quando ele vem à Terra, ele não tem antipatia. Nós sabemos que muitos aqui tiveram antipatia severa, tanto é que foi condenado ao assassinato, à morte, à pena de morte. Mas o contrário não. Por isso que mexe tanto conosco aquela tortura, tanto sangue, tanta ali, né, vamos dizer assim, maceração de um corpo, e pregado numa cruz, ele roga a Deus, não é só que nos perdoe. Quando ele roga ao Pai que nos perdoe, na realidade o que ele está fazendo? Rogando ao Pai por nós, que não nos desampare. Ele sabia que o Pai não nos desampararia, mas ele sabia que nós estávamos escolhendo um caminho muito difícil. Por quê? Porque não escolhemos o amor, que teríamos consequências. E mesmo nessas consequências, Jesus roga por nós.
Então é para a gente entender que à medida que vamos nos elevando a Deus Pai, nós não mais vamos ter antipatia. E isso vale para cada um de nós fazer uma reflexão íntima. Quando nós temos esses rompantes em que agredimos o outro, em que destilamos tanto ódio, tanta incompreensão, isso tem um conhecimento, um autoconhecimento muito grande de como estamos ainda tão longe desses seres elevados. E para que esse pensamento? Para que a gente possa trabalhar o nosso sentimento, para que a gente já possa se conter no sentido das nossas inferioridades e buscarmos, sim, no ensinamento do Cristo, a humildade, a mansuetude, a verdadeira justiça, que nada tem a ver com inimizades, com ódios. Já é hora, meus irmãos, de nós buscarmos nos elevar, buscarmos reencarnações mais felizes, reencarnações onde nós teremos muito mais utilidade, buscaremos servir a estes irmãos. Na questão 391, que é a nossa última questão, é uma questão também muito interessante. Kardec vai perguntar, né, vai questionar aos espíritos superiores. A antipatia entre duas pessoas, então aqui a gente está falando de antipatia. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor. Então aqui o que ele está já colocando aos espíritos? Que nesse relacionamento antipático pressupõe que um espírito seja melhor e o outro seja pior. Então esse sentimento vem primeiro em quem? E a gente é levado, né, àquele pensamento no pior. O melhor não sentiria essa antipatia. Mas aqui esse melhor, não estamos falando desses seres elevados. Estamos falando de quem? De nós. Uns melhores, outros piores. Em quem que a antipatia vem primeiro? E eles vão nos responder. Em uma e em outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Então, olha que interessante. Pode vir daquele espírito, vamos pegar aqui duas pessoas. Uma pessoa que já é mais bondosa, que já é mais esclarecida, que é uma pessoa que está buscando muito a sua transformação moral. E, de repente, essa pessoa vai sentir antipatia de um outro. Às vezes, as ações do outro estão lhe causando antipatia. Então, pode vir primeiro nele. Como também pode vir primeiro naquele que tem o desejo do mal. E que, às vezes, vê naquela pessoa que tem um certo brilho, vem ali um sentimento de inveja, de ciúme, e ele quer destruir o outro. Então, ele já tem o quê? Uma antipatia. Então, tanto pode ser em um quanto em outro. Mas a causa dessa antipatia, como também os efeitos, são bem diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Então, aquele que é mau, ele vai sentir antipatia por todo aquele que está percebendo nele essas inferioridades. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo, seu afastamento se transforma então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. Então, não é só o sentimento da antipatia, aquela pessoa que é invejosa, que está ali com ciúme do outro, vai criando, né, esse sentimento, vamos assim, de ódio, que vai levá-lo a ações também em que ele vai praticar o mal contra essa pessoa. E aqui a gente não está falando de matar, nada disso. Muitas vezes nós temos uma arma letal, a maledicência, a calúnia, né? Então isso é importante a gente entender que muitas vezes nós vamos prejudicar o outro. Por quê? Porque nós temos antipatia. E essa antipatia
tem nome: inveja, ciúme, despeito. Já o bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Então, aquele que é o bom, ele vai ter essa antipatia no sentido que de saber que por mais que ele queira ajudar, não vai ter essa afinidade, não vai ser recíproco. Mas, seguro da sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio, nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Ó, que bonito, né? É o que a gente deve buscar. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, o que ele está nos dizendo? Que é não desejar o mal, não vingar, orar por ele. Então, aqui está a diferença da causa da simpatia. Um é a inveja, é o despeito, o outro é a compreensão de que ele está numa faixa vibratória superior, que o outro não está compreendendo. Então, há um afastamento natural, não há desejo de mal, não há ódio, não há, vou vingar, nada disso. A gente pensa em vingança, é porque a gente é ainda um espírito, né, que coaduna nas faixas do mal. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim desse estudo, dessas questões, e vamos gravar conosco, nessa semana, um pensamento de que a cada relacionamento nosso, quando nós olharmos aquelas pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco, não no sentido se já viveram em existências passadas, mas vamos perceber o que nós sentimos por elas. Se é uma simpatia, se é uma antipatia. Se for a simpatia, que a gente possa perceber o que o outro representa, o que o outro gosta, já que a gente gosta tanto da pessoa, o que nos chama atenção. Se forem coisas positivas, isso nos dá muito, vamos dizer assim, muito fundamento para a nossa transformação nesse sentido de conhece-te a ti mesmo. Quando nós estivermos também diante daquelas pessoas que estamos com esse sentimento de antipatia, por que nós estamos com essa antipatia? E tudo isso para trazermos para nós, para esse conhece-te a ti mesmo, e reconhecendo em nós aquilo que é inferioridade, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, despeito, competição, seja o que for, que a gente possa trabalhar no sentido de modificar essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, pensar que nós vamos estar irradiando. Então, que nessa semana, com esse exercício, a gente possa irradiar muita alegria, mas uma alegria na simplicidade, no desejo de fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, de buscarmos sempre nesse servir e auxiliar a nossa verdadeira felicidade. E assim, finalizando, rogamos a espiritualidade benfeitora que nos auxilie sempre nessa nossa caminhada, que o Divino Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado, que nós possamos nos aproximar a cada passo, ao ponto de sentir que Ele pulsa dentro de nós, que a sua voz está na nossa consciência, nos dizendo, amai-vos uns aos outros, e que o Senhor, Mestre amado, derrame sobre nós esse amor, nos envolva nessa luz, nessas vibrações que nos protegem, que nos consolam, que nos aliviam e que também nos convidam sempre a buscarmos esse reino dos céus,
a buscarmos Deus com os nossos pensamentos e, sobretudo, com as nossas ações. Que a tua paz permaneça conosco, Senhor. Fiquemos todos em paz. Amo muito vocês. Hoje nós retornamos o trabalho do Shopping Park, a sopa, a evangelização. Foi um dia muito, muito especial que nós vamos colocar no grupo do WhatsApp. Vamos retornar também as reuniões públicas presenciais aos domingos aqui na Casa Semeadora, em Uberlândia. E estamos retomando com muita gratidão, mas também com essa vontade de cada vez mais levarmos o Evangelho de Jesus com as nossas atitudes. Beijo no coração. Amo muito vocês.